Fala, mundinho lindo, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje o nosso vídeo é um tanto quanto pessimista. Murphy já dizia, se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado na pior hora possível e da pior maneira possível. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. A vida não é nada fácil e isso vale também pro dev. Então, pare de achar que alguma coisa pode dar errado e comece a ter certeza. Se por acaso você caiu aqui de paraquedas, eu sou o André, esse é o Caverna Dev. Aqui a gente fala sobre Python principalmente, sobre outras groselhas também quando dá tempo. E especificamente no vídeo de hoje a gente continua a nossa playlist para iniciantes em Python com um foco específico em exceções. Então você já sabe o procedimento, faz o teu cafezinho e bora comigo pro vídeo de hoje. Produção, rode a vinheta. Bora lá então? Então, para a gente começar a falar de exceções, a gente tem primeiro que definir o que é uma exceção em Python. Quando nós estamos falando de exceção, nós estamos falando de algo que aconteceu durante a execução do seu programa que o Python não consegue lidar. É essencialmente um erro, um problema, um crash, alguma coisa que, se não tratada, levaria o seu programa a crashar. Mas repare que eu disse que isso é em tempo de execução de código, enquanto o seu código está executando. Vamos voltar um pouquinho aqui só para definir uma coisa. Uma vez que você escreve o seu programa e tenta executá-lo com o Python, a gente pode, a grosso modo, separar em duas fases distintas. A primeira é quando o interpretador Python lê o seu arquivo e tenta decodificar aquilo, carregar aquilo na memória para execução, transformando aquele texto que você produziu, enquanto codificava, em uma outra coisa que a gente chama de bytecodes. Porque o texto que você digitou e colocou no seu arquivo é algo que você, programador, ser humano, entende, mas não é algo que o processador consegue interpretar como instruções a serem executadas. Então isso primeiro precisa ser traduzido ou interpretado para instruções que um computador, que um processador consegue executar. Se durante essa primeira fase o interpretador Python encontra algum tipo de problema, nós chamamos isso de syntax error, um erro de sintaxe. Você esqueceu de fechar um parênteses, você esqueceu de fechar uma aspas, ou você abriu uma aspas duplas e tentou fechar ela com uma simples, ou você não indentou direito. Esse tipo de coisa é considerado um erro de sintaxe. E apesar disso ser um problema, porque isso vai impedir o seu código de sequer começar a executar, isso não é o que a gente está se referindo aqui como exceção. Uma exceção acontece depois que essa primeira fase foi bem sucedida, o seu código texto foi transformado em bytecodes e o programa começou a executar. E aí, durante essa fase de execução, alguma coisa aconteceu, alguma coisa que o Python não consegue resolver, não consegue entender, não pode executar. E a gente vai ver alguns exemplos desses tipos de coisas por aqui. E a única coisa que o Python pode fazer diante dessa situação, então, é criar um erro, lançar um erro. Isso a gente chama de exceção. Se você se interessou por esse tema de como que o Python de fato executa um programa, como que o interpretador Python funciona por trás das cortinas, comenta aqui embaixo que no futuro, de repente, eu faço um vídeo especificamente sobre isso. Rapaz, a chuvinha tá boa hoje, hein? Vamos ver se isso não vai atrapalhar o áudio. Se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado, né? Então tá bom. Mas vamos continuar tentando exemplificar então isso que a gente acabou de falar. Eu estou aqui dentro do módulo exceções.py e eu vou aqui na linha 10 e 11, de propósito, criar um erro de sintaxe. Veja que aqui quando eu declaro a minha condicional if, eu coloco duas vezes o dois pontos. Deveria ser uma vez só. PyCharm, como ele é um IDE que tenta te ajudar a desenvolver, ele já está até aqui colocando um sinalzinho, um grifo vermelho, dizendo, olha, tem alguma coisa errada por aqui. Mas supondo que você não percebeu isso ou que o seu IDE não te ajuda tanto assim, vamos tentar executar esse programa e ver o que vai acontecer. Uma vez então executado o programa, a gente vê que o Python diz que houve um erro de sintaxe, uma sintaxe inválida. Ele ainda te aponta aqui, tenta ser bastante amigável, mostrando exatamente onde ele acha que esse erro de sintaxe aconteceu. E é claro que se a gente remover e tentar executar de novo, o programa executa normalmente e o OK é printado aqui pela linha 11. Continuando, a ideia aqui agora é apresentar para você alguns tipos de exceções, não mais syntax errors, que são built-in. Isso é, o Python já tem elas codificadas e prontas para serem usadas por ele, pelo próprio Python, durante a execução do programa, sempre que ele encontra algum tipo de erro. Nós vamos ver daqui a pouco que você, como desenvolvedor, pode definir as suas próprias exceções, e isso é altamente recomendável de se fazer. Mas mesmo que você não faça isso, o Python já tem aí uma quantidade bastante grande de exceções built-in que ele mesmo usa para te sinalizar quando alguma coisa errada acontece durante a execução do programa.
Então vou começar mostrando aqui uma bem básica, que acho que é bastante fácil de entender, porque é uma exceção que meio que existe aqui no nosso mundo real de ser humano, que é a tentativa de dividir um número por zero. Na matemática isso não é possível, essa é uma operação indefinida, indeterminada, errada, podemos dizer. E para isso o Python já disponibiliza a Zero Division Error. O que eu fiz aqui? Eu defini uma função na linha 15 que aceita dois parâmetros, A e B, e divide A por B. O que acontece aqui na linha 18 é que eu invoco essa função. A propósito, a gente já viu funções na lição anterior, então clica aí no card se você ainda não viu aquela lição. E para division eu passo os parâmetros 10 e 0. Vamos ver o que o Python faz quando esse código executa. E a gente vê então aqui que ele lança um Zero Division Error. Perceba que apesar do output que você vê aqui no seu terminal ser meio similar entre o syntax error e o division error, aqui tem uma coisa a mais, que é esse traceback. O traceback é um output adicional que o Python te dá sempre que uma exceção acontece, contendo informações sobre o que vinha sendo executado pelo programa até o ponto que a exceção aconteceu. E é interessante você aprender a ler esse traceback para conseguir debugar problemas que acontecem no seu programa. Veja que ele começa te dizendo que o problema, né, que aconteceu mesmo na linha 18, quando ele tentou executar a linha 18. No entanto, a linha 18 ela é uma chamada à função division, e especificamente a linha dentro de division que causou esse erro foi essa aqui, a return A sobre B. Com isso aqui, o Python quer te dizer o seguinte, olha, quando eu tentei executar a linha 18 invocando a função division, eu entrei dentro dela e ao processar as instruções determinadas pela linha 16, eu encontrei uma Zero Division Error. Esse traceback aqui é pequenininho, né? Tem apenas aqui 2 linhas para você considerar, mas não é incomum dentro de programas muito maiores, que implementam lógicas muito mais complexas, que você tenha meio que fazer esse debug entrando em função, atrás de função, atrás de função, para que você entenda qual foi a chamada de código que levou ao teu problema. Mas bora continuar. Eu quero te mostrar aqui outra exceção. Eu vou comentar a linha 18 e descomentar a linha 21 para te mostrar um outro tipo de exceção que é razoavelmente comum também, que é a type error. Deixa eu executar o programa e você vê que o Python te printa aqui uma type error dizendo que os operandos não são suportados, porque a minha division ela define uma operação de divisão usando o operador barra, certo? Mas quando eu passo para essa operação como parâmetros um inteiro e um texto, essa operação, a barra, né, a divisão, não está definida para operandos, argumentos que um seja número e o outro seja texto. Né? O Python não sabe o que fazer com isso. Então veja que, do ponto de vista de sintaxe, não tem nada errado com essa função. Tudo que eu defini aqui sintaticamente são coisas que o Python suporta. No entanto, durante a execução do meu programa, o Python percebeu que eu tentei executar essas operações que, em teoria, são suportadas, perfeitamente suportadas pelo Python, passando dados de tipos incongruentes. Esses dados não combinam com a operação que está tentando ser executada aqui. Então, type error é um tipo de exceção que o Python lança sempre que você tenta executar alguma coisa com tipos de dados que não combinam com aquela operação codificada. Indo aqui para a próxima exceção que eu gostaria de te mostrar é a index error. Novamente, preste atenção, do ponto de vista de sintaxe, não tem nada errado acontecendo aqui. No entanto, se você reparar, aqui na linha 25 eu estou tentando acessar o elemento que estaria na posição 5, isso é, o 6º elemento da estrutura mytuple. Mas mytuple só tem 5 elementos, ele não tem mais do que 5 elementos. Um 6º elemento aqui não existe. E quando você tenta acessar um índice que não existe dentro de uma sequência, o erro que o Python te retorna é esse index error. Executando mais uma vez o programa, você vê que é exatamente isso que o Python te diz aqui. Analogamente ao index error, existe o key error, que é mais ou menos o mesmo raciocínio, no entanto, isso acontece quando você tenta acessar diretamente uma chave que não existe dentro de um dicionário. Então, repare que aqui na linha 29 eu estou tentando acessar a chave telefone dentro de myDict. No entanto, myDict só tem 2 chaves, nome e altura. Uma chave telefone não existe. Se eu executar o programa, o que eu vejo então é um key error telefone. Né? Ele ainda te fala qual é a key que você está tentando acessar, que não existe dentro desse dicionário. Mas enfim, essa aqui foi uma introdução muito breve, muito superficial a respeito de algumas exceções built-in que o Python já oferece para você e, cara, só mostrei 4 aqui porque eu acho que elas são bastante comuns. Eu, particularmente, me lembro que na época que eu comecei a programar em Python, eu me deparava muito com elas, porque é normal, né? Você está tentando entender a linguagem, aí você acaba fazendo operações absurdas que você acha que pode dar certo, mas acaba não dando.
De fato, o Python oferece muito mais exceções do que essas aqui. Inclusive, você pode visitar a documentação, que eu vou deixar linkada aqui embaixo. Existe uma página aqui na documentação do Python, especificamente sobre as built-in exceptions, que, se eu não me engano, também tem em português. Ó. Você pode vir aqui e selecionar Brazilian Português. Mas vamos seguir, porque tem mais coisa importante para a gente falar aqui. Okay, então, até agora a gente entendeu a diferença entre syntax error e exception, e nós vimos o que é uma exception. Agora a gente tem que aprender como se preparar, como tornar o nosso código resiliente para que isso que nós vimos acontecer aqui não aconteça. Repare que para cada uma dessas exceções, quando eu executei aqui o meu exceções.py, o que acabou acontecendo é que o programa quebrou na hora. Isso não é bom. Você não quer que o seu programa do nada pare e deixe o seu usuário na mão. Então você tem que construir, tem que codificar pensando na possibilidade de que exceções podem acontecer. Para isso, o Python oferece a estrutura try except. É dentro dessa estrutura que você introduz a resiliência necessária no seu código para que ele consiga lidar com uma provável ou improvável exceção. Essa estrutura try except ela é mandatória, ou seja, não tem como você criar um bloco try sem criar um bloco except, mas além desses dois, eles podem ser acompanhados ainda por outros dois bloquinhos. Um é o else, que nós já vimos que existe também lá para condicionais, existem para loops, e também existe aqui para o try. Mas ainda existe um quarto bloquinho, também opcional, que é o finally. Nós vamos começar olhando aqui apenas para o try except e depois a gente olha para esses dois opcionais. Então a gente vai trabalhar aqui agora refatorando a nossa função division. Ela ainda continua sendo a mesma função com o mesmo nome, continua recebendo os mesmos dois parâmetros e continua tendo a mesma missão, que é retornar a divisão do primeiro parâmetro pelo segundo parâmetro. No entanto, agora repare que na linha 48 eu introduzi o bloco try. Dentro do bloco try é onde vai o código em que você deduz que uma exceção pode acontecer. Como eu sei que ao dividir um número por outro, eventualmente o denominador pode ser zero e isso pode me levar a uma exceção, então eu suspeito que aqui dentro pode acontecer um zero division error. Por isso, eu indento, eu aninho esse código dentro de um bloco try. Quando eu uso um bloco try, necessariamente eu preciso usar um bloco except. E o bloco except, ele começa com a palavra reservada, except, seguido por uma exception, uma classe que representa uma exception. No caso, a nossa exception aqui é zero division error. Ou também poderia ser uma tupla, abre parênteses e vai colocando ali diversas exceptions que você acha que poderia acontecer dentro do block try. A gente já vai examinar isso um pouquinho mais para frente. No caso aqui eu estou trabalhando apenas com a zero division. No momento eu só quero tornar a minha função division resiliente à possibilidade de uma zero division error. Deixa eu comentar aqui a linha 55 para a gente explorar a mecânica desses blocos try e except. Perceba que aqui eu estou executando apenas com a linha 54 descomentada, que vai tentar uma divisão por zero novamente. O comportamento, então, é o Python printar na tela divisão por zero não é permitido. Isso porque, quando ele chega na linha 49, aqui uma zero division error vai acontecer, visto que o nosso B é zero. Porque essa zero division error aconteceu, ele nem tenta executar a próxima linha que está dentro do bloco try. Ele vai pular direto para algum bloco except que inclua essa zero division error. Mas o que aconteceria se não tivesse um except incluindo essa zero division error? Por exemplo, eu vou mudar isso aqui para um type error, ok? E executar novamente. A gente vê o mesmo problema acontecendo. O Python não tem bola de cristal, ele só vai executar aquilo que você programar. E aqui você programou o Python para pegar uma type error. Só que não tem nenhuma type error acontecendo aqui. Quando ele chega na linha 49, o erro é uma zero division error. Pela falta de um bloco except que capture uma zero division error, o comportamento vai ser o mesmo que a gente já viu anteriormente. Ele vai continuar lançando essa exceção de forma abrupta e quebrando o seu programa de forma abrupta. Nesse caso, então, como que eu posso trabalhar a minha função division para ela ser também resiliente ao type error? Tem duas formas. Uma é, eu posso incluir mais um bloco except. Então, except type error, 2 pontos, e aí, aninhado dentro desse bloco, qual é o processamento que eu quero fazer quando esse tipo de exceção acontecer lá dentro do meu bloco try. Aqui eu só quero, novamente, printar uma mensagem de erro informativa para o usuário, então eu digo que os parâmetros A e B precisam ser ambos numéricos. Se eu executar de novo, você veja que quando eu tentei executar passando zero, eu continuo capturando a exceção, dizendo que uma divisão por zero não é permitido, mas agora ele printa uma mensagem amigável para o usuário dizendo que os parâmetros A e B precisam ser numéricos. Uma outra forma de tratar isso é, suponha que eu quisesse, em vez de ter 2 excepts, quisesse ter uma mensagem um pouco mais genérica, que incluísse tanto a zero division error quanto a type error. Então eu posso, em vez disso, ter um bloco except só, abrir aqui uma tupla
incluir tanto o Zero Division Error quanto o Type Error, e aí eu printo aqui uma mensagem um pouco mais genérica. Eu digo aqui então que os parâmetros passados não permitem realizar uma operação de divisão. Se eu executar esse código, a gente vê que essa mensagem então é colocada na tela 2 vezes aqui, porque tanto a linha 55 quanto a linha 56 vão forçar a função division a lançar ou uma zero division ou uma type error exception. Esse é o bloco try except, acho que está bem entendido os conceitos básicos dele, mas vamos continuar para a gente ver como que nós podemos incrementar ainda mais o tratamento de exceções através dos blocos else e finally. Eu começo aqui com um bloco try, onde eu defino uma lista e eu tento acessar um índice dessa lista. Eu tenho um bloco except definido, claro, porque eu estou usando o try, então eu preciso de ter um except, e ele está fazendo a captura, o tratamento de uma exceção index error. Então, se eu tentar acessar qualquer coisa maior do que 2 aqui, isso é, mais do que um terceiro elemento, eu vou printar uma mensagem de erro dizendo que a lista contém apenas 3 elementos. No entanto, eu também incluo aqui um bloco else e um bloco finally. O código que você inclui dentro de um bloco else só executa quando o código que foi incluído dentro do bloco try executa completamente sem esbarrar em nenhuma exceção. Ou, em outras palavras, o bloco else só executa quando o bloco except não executa. Já o bloco finally, ele executa sempre, independente se uma exceção aconteceu ou não durante a execução do código que está dentro do bloco try, independente se o bloco except executou ou não, independente se o bloco else executou ou não, o bloco finally sempre vai executar. Então nós vamos aqui agora simular esses possíveis comportamentos. Eu vou começar executando do jeito que está e você perceba que o que eu estou fazendo aqui é perfeitamente possível, eu não estou tentando acessar um índice que não existe dentro da minha lista. Esse índice existe neste caso, então eu não espero ver nenhuma exceção acontecendo nesse momento. Executando o código, essa linha aqui não foi printada na tela, significa que o bloco except não foi executado. Pelo fato do bloco except não ter sido executado, o código que está dentro do bloco else executou. Mas, independente de ter acontecido ou não a exceção, o bloco finally também executou. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, para 10, é óbvio que não existe 11 elementos na minha lista, então tentar acessar o índice 10 vai lançar um index error. Então, nesse caso aqui agora, o que acontece é o bloco except executa e ele diz para mim que a lista contém apenas 3 elementos. Pelo fato desse index error ter acontecido, esse else não é executado dessa vez. Repare que o output referente ao bloco else não apareceu aqui. Mas, novamente, independentemente de uma exceção ter acontecido ou não, o bloco finally executou. E repare que tanto else quanto finally são opcionais. Se eu quiser comentar isso aqui e executar de novo, vai acontecer perfeitamente. Posso até, inclusive, aqui voltar para o 2, que é um índice que existe dentro da minha lista. Tudo bem, tudo certo, nenhum problema. O contrário também. Se eu quiser comentar o finally e descomentar o else, isso também executa perfeitamente. Então, é o seguinte, o vídeo todo está gravado, mas ele acabou ficando um pouco maior do que eu acho que é o tamanho aceitável. Então, eu vou preferir, de novo, parar esse vídeo por aqui e a gente fica com esse exclusivamente focado em tratamento de exceções. E na semana que vem, a gente publica então o vídeo que mostra como que você, o desenvolvedor Python, pode customizar as suas próprias exceções. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você não deixe de dar o seu like, isso é muito importante, dá um help do caramba aqui pro canal. E é claro, se inscreva. Se você não está inscrito, mas está acompanhando os vídeos, por que não, não é mesmo? Mais importante ainda, se esse conteúdo é legal, é interessante, você acha que vai fazer diferença para outra pessoa, compartilha, porque isso também me ajuda. Te vejo na semana que vem para o próximo vídeo. Obrigado, valeu e tchau!